Aceitou Jesus por nunca ouvir sobre ele, tem chance de ir para o céu? Lógico que tem. De alguma forma, Deus vai se revelar para as pessoas. De alguma maneira, o Espírito de Deus vai se revelar para aqueles que estão mais distantes. Pode ter certeza disso. E o famoso cantor gospel e também pastor da igreja Lagoinha nos Estados Unidos, André Valadão, conhecido por dar muitas respostas em seu Instagram com um tom de sátira e muita comédia, com o famoso "Cês são crente não", de um jeito mineiro. E eu tenho muitos parentes de Minas e ele foi questionado, meus irmãos, com essa pergunta que vocês viram no início do vídeo: quem nunca aceitou Jesus por nunca ouvir falar sobre ele tem a chance de ir para o céu, André? E a resposta dele, meus irmãos, como vocês viram, foi sim. Pois de alguma maneira o Espírito de Deus vai se revelar para aqueles que estão mais distantes na visão dele. E ele tem quase 5 milhões de pessoas que o seguem no Instagram, entre outras redes sociais. E imagina, meus irmãos, a influência negativa e herética que essa resposta antibíblica que ele deu para todas essas pessoas. Cada resposta que ele dá são mais de 2 milhões de pessoas visualizando. E observe também que as pessoas fazem muitas perguntas infantis em seu Instagram. Mas, meus irmãos, quando se trata de um assunto que representa a essência da fé cristã, nós devemos tomar muito cuidado como nós respondemos às pessoas. E essa resposta que ele deu para mais de 5 milhões de pessoas foi heresia. E o primeiro pastor que se pronunciou a respeito disso foi Renato Vargens. Sigam ele, meus irmãos, no Instagram, que é um pastor comprometido com a verdade do evangelho. E eu gostaria de assumir a mesma posição dele, combatendo o erro. O que as escrituras falam acerca das pessoas que nunca escutaram falar sobre Jesus, elas serão salvos, meus irmãos? Vamos ao texto bíblico do nosso estudo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o mundo inteiro é a audiência de Deus e Deus é o protagonista do teatro belo que é esse mundo. Qualquer pessoa, por exemplo, que tenha uma visão física, onde ela pode andar pelo teatro da natureza e ver a glória de Deus por meio das estrelas, da luz do sol, é um grande teatro. E quanto mais a tecnologia, por exemplo, avança, nós vemos a complexidade do universo e dos cosmos e da perfeição de um Criador por trás disso tudo. E que Deus estabeleceu limites entre a Lua e o nosso planeta e a distância do Sol, por exemplo, tudo calculado. Foi comprovado cientificamente que a organização dos cosmos e do nosso próprio universo tem uma digital exposta, meus irmãos, de um Criador, e atribuir a origem do universo, o alinhamento preciso, por exemplo, do nosso planeta Terra, a causas naturais como a explosão do Big Bang, por exemplo, chega a ser a rebeldia do ser humano em atribuir a glória que é devida, tem que ser dada a Deus, às coisas naturais. E o apóstolo Paulo menciona isso nas Escrituras. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade, que impede que a verdade seja conhecida, sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele faz desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. E a revelação de Deus que vem por meio da natureza é o que chamamos de revelação natural na teologia. Deus transmite o conhecimento de si mesmo por meio do mundo e ele comunica a si mesmo por meio da glória e da majestade dos céus, do mundo e de tudo que ele fez. Nenhum homem no dia do juízo poderá alegar ignorância diante de Deus, pois Paulo é muito claro nesse texto de Romanos. Todas as pessoas têm um conhecimento de Deus e esse conhecimento vem através da criação. R.C. Sproul, por exemplo, um teólogo já falecido, ele comentou a respeito dessa passagem e eu gostaria de compartilhar com vocês. A palavra grega traduzida por manifesta é paneros, em latim manifestum,
da qual obtemos nossa palavra manifesto em português, significando aquilo que é claro. A ideia é que Deus não plantou indicativos esotéricos ao redor do mundo para que o homem precise de um guru para explicar que Deus existe. Em vez disso, a revelação que Deus nos dá a respeito de si mesmo é manifesto, é clara. E quando algum ateu pedir uma prova da existência ou da demonstração de quem Deus é, aponte para a criação, pois rejeitar a criação de Deus não é atribuir toda a glória que Deus é digno. E o homem, meus irmãos, devido ao seu estado, por exemplo, grave, por causa do pecado, faz de tudo para rejeitar a evidência clara de um Criador que está estampada na sua cara. É uma rebelião total contra Deus. E o nosso Senhor não falhou em dar evidências necessárias de quem Ele é. Paulo é bem claro, veja o versículo 20 do texto. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. E todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, e ninguém poderá alegar injustiça ou falta de evidência de Deus, mesmo não tendo escutado o Evangelho de Cristo. Mas muitos poderiam me questionar: e as pessoas cegas, Gabriel? O que você responde? A Bíblia fala sobre o conhecimento inato que Deus plantou na alma de todos os homens. E Deus dá ao homem uma consciência por meio da qual Ele se revela interiormente às pessoas no nosso coração. Deus concedeu a todos os seres humanos um senso de certo e errado. Por isso, até os que nascem cegos tem um conhecimento, meus irmãos, escrito no seu interior. Veja o texto bíblico. Demonstrar que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Mas é importante esclarecermos que a revelação geral de Deus, através da criação, não nos traz salvação, pois ela só demonstra como nós pecadores somos rebeldes contra o nosso Criador. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e apesar do pecado ter deformado a nossa natureza, ainda nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, e a lei de Deus está gravada em nossos corações. E a presença universal de padrões morais e o senso comum de obrigação quanto a esses padrões morais indicam um senso de responsabilidade com Deus, meus irmãos. A consciência de todos os seres humanos, até nas tribos mais remotas, afastadas do mundo, está incutida em seus corações conceitos entre certo e errado. E nós sabemos que pessoas, por exemplo, sem nenhuma religião, quando elas cometem atos imorais, apesar delas suprimir o erro no seu íntimo, essas pessoas sabem que é errado. E isso torna essas pessoas mais indesculpáveis diante de Deus. Tendo esclarecido isso, meus irmãos, que nenhum ser humano é ignorante acerca de Deus, então a salvação vem somente por meio de Cristo. E as pessoas são salvas pela pregação do Evangelho. Veja o texto bíblico comigo. Como, porém, invocarão aquele que não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E a revelação geral de Deus na criação torna os homens indesculpáveis. Porém, a revelação especial nas Escrituras revela a graça e o amor de Deus para com aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. O meio pelo qual Deus aprove salvar os pecadores foi pela proclamação do Evangelho. E Paulo deixa isso bem claro nas suas cartas. O método de uma pessoa chegar à salvação é somente através do nome de Cristo. E o que o André Valadão está anunciando para quase 5 milhões de pessoas em seu Instagram é heresia. Ele alegou que uma pessoa pode ser salva sem Jesus. Isso é herético ao extremo.
Pois as Escrituras, meus irmãos, são unânimes e muito claras que sem Jesus Cristo ninguém será salvo, ninguém vai ao Pai. Essa é a doutrina mais preciosa do cristianismo, onde os cristãos asseveram a singularidade da pessoa de Cristo, do seu sacrifício, da sua expiação, da sua ressurreição, do seu amor, do único mediador entre Deus e os homens. E alegar que nós podemos ter salvação sem Cristo é heresia. É uma doutrina contrária ao pensamento do próprio Jesus, dos apóstolos, dos primeiros concílios da história do cristianismo e do grande testemunho dos cristãos genuínos ao longo de 2000 anos de história do cristianismo. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E observe as palavras do nosso Senhor. E ele disse: "Eu sou o caminho", artigo definido "o", e não um caminho, artigo indefinido. Jesus nunca disse assim, meus irmãos: "Eu sou um caminho e uma verdade e uma porta para vocês." Somente através de Cristo Jesus é que nós temos a salvação, e afirmar que qualquer coisa contrária a isso é outro evangelho, é anátema. E como é algo muito comum entre os evangélicos modernos atuais, a aceitação de tudo e não questionar nada, e o simples fato de expor o erro ou heresia de alguém é ser acusado de fariseu, e que nós deveríamos estar ganhando almas ao invés de julgar as pessoas. Mas se vocês analisarem as cartas de Paulo, de Pedro, de João, elas foram escritas com o intuito de combater heresias e erros doutrinários na igreja. E se vocês analisarem cautelosamente as cartas que foram, por exemplo, 1 Tessalonicenses, tinham o propósito de corrigir a visão errada dos tessalonicenses por causa de falsos profetas que estavam mentindo acerca da volta de Jesus. Gálatas, por exemplo, foi escrito para combater a heresia dos judaizantes. E as duas cartas para a igreja de Corinto foram escritas para corrigir o mundanismo na igreja, facções, uso dos dons de maneira inadequada, falsos apóstolos. E os apóstolos, meus irmãos, fica bem evidente que eles não falavam somente salvação, mas eles combatiam o erro, heresias e falsas doutrinas na igreja. E o apóstolo Paulo escreveu isso na carta de Coríntios. Suponho que seja necessário haver heresias entre vocês para que se reconheça os que são aprovados. E as facções ou heresias que estavam acontecendo na igreja de Corinto, por exemplo, estavam revelando quem passava pelo teste da genuína espiritualidade. E Paulo é muito claro nesse texto que é necessário que tenha heresias para os que são verdadeiramente cristãos se apartem dos grupos heréticos, meus irmãos, e contrários à nossa fé genuína. E o que o apóstolo Paulo está asseverando e combatendo era o mundanismo na igreja de Corinto. Descrentes estavam se infiltrando na igreja como falsos convertidos, falsos apóstolos, com o mesmo estilo de vida do mundo da cidade de Corinto, sem nenhuma conversão. E isso causou muitas rupturas. E Paulo alertou que essas coisas são necessárias, pois os que são sinceros ao evangelho vão se manifestar diante do mundanismo e doutrinas heréticas se infiltrando na igreja. Jesus, por exemplo, meus irmãos, rogou em João capítulo 17, verso 19, para que a sua igreja seja uma. Mas isso não significa que Jesus criou uma igreja mundana, herética, e uma igreja que falava: olha, sem Jesus vocês têm salvação. A unidade e a harmonia da igreja nunca deve ser mantida pelo falso evangelho, falsas doutrinas e pessoas como André Valadão, que asseveram que conseguimos a salvação sem os méritos de Cristo. E isso é heresia e deve ser combatida pela verdade do evangelho a qualquer custo. Martim Lutero, ele disse, meus irmãos: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço.